Paz para todos. Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Os irmãos sabem que nós já estamos no mês de setembro, correto? Setembro? O que nós programamos para o mês de setembro? O que nós programamos para o mês de setembro? Quem sabe? Mês de setembro é o mês de quê? Missões. Então, a partir de hoje, começamos aí a falar sobre missões. Todos os pregadores vão pregar em cima de missões. As ministrações de ensinamento serão relacionadas também a missões. Tanto de quarta como de domingo, estaremos abordando o tema sobre missões. Deus chamou um homem para ir pregar numa determinada cidade, e este homem foi para outra. Quem foi esse homem? Jonas. Ele deveria pregar onde? Em Nínive, mas os ninivitas eram tudo gente boa, né? Jonas disse assim: pô, que maravilha, eu vou lá pregar para essa gente fina aí, esse povo maravilhoso. Foi assim? Não. Jonas não foi pregar para os ninivitas, porque os ninivitas matavam quem? Os profetas de Deus. Era um povo rebelde, um povo terrível. Então Jonas disse: não, eu quero salvar minha pele, né? Vou pregar para esse povo aí? De jeito nenhum, quero mais salvar minha pele. E aí ele pegou um navio e foi para onde? Foi para onde? Tarsis. E diz o texto que ele entrou no navio como meu Deus, como é o nome dele? O camarada lá que entrou no navio no Titanic. Como é o nome dele? O Leonardo DiCaprio lá? Jack! O Jack, né? Jack. Como é que Jack pagou a passagem para ir para aquele navio ou não? Não pagou a passagem. Jonas teve a manha, né? Jonas teve a capacidade de pagar a passagem para entrar no navio errado. Até daria um bom tema, né? Pagando para não fazer a vontade de Deus. Pagando, vamos colocar esse tema, viu, Israel? Pagando para não fazer a vontade de Deus. Foi o que aconteceu lá. E é interessante, meus irmãos, porque o que a gente vê? Vamos abrir em Jonas, capítulo de número 1, verso de número 3. Eu acho que qualquer evento missionário, não falar de Jonas, não tem como, né? Não tem como a gente não usar o livro de Jonas para falar de missões, né? Não tem como. Então, Jonas 1, verso de número 3. Jonas, vamos ler o verso 1 primeiro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Abra ainda no capítulo de número 4, verso de número 2. Capítulo 4, verso de número 2. Ainda no livro de Jonas. Jonas é um livro... Vocês já estudaram o livro de Jonas, as mulheres? Ah, que bom, hein? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Olha a situação do descontentamento
de Jonas. Então nós podemos dizer: não, Senhor, eu não quero fazer a tua vontade. Sabia disso? Eu não quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Não, Senhor, eu vou dizer não. O Senhor está dizendo, faça, eu não vou fazer. O Senhor está dizendo, vai, eu não vou. O Senhor está dizendo, é hoje, eu digo, é amanhã, Senhor. Esta, infelizmente, é uma situação. E Deus olha para mim e olha para você, e Ele entende quem nós somos. Apesar dele não concordar muitas vezes com as minhas decisões, Ele nos entende. E é interessante porque o Jonas aqui, ele disse que Deus é o quê? Benigno, longânimo, misericordioso. Já pensou se o nosso Deus fosse, por exemplo, como os orixás são? Ai de um adepto do candomblé, da umbanda, da quimbanda, se ele não fizer a vontade do orixá. Alguém sabe o que acontece? Quando lá no candomblé, na umbanda, na quimbanda, na macumba, o orixá pede algo e o indivíduo diz não. Aliás, ele nem tem coragem de dizer não, ele só não faz. Sabe o que acontece? O orixá quebra a perna dele, o orixá separa ele da esposa, ela do marido, o orixá mata ele, sabiam disso? Infelizmente isso acontece com esses deuses que não entendem o que é ser longânimo, o que é ser misericordioso. Por que você acha que o muçulmano não pode chamar Deus de pai? Alguém sabe? Alguém sabe? Por que no candomblé, por exemplo, o indivíduo, na umbanda o indivíduo é chamado de quê? De cavalo. Por que ele é cavalo? Porque o orixá vai montar nele. Porque ele é obrigado a fazer a vontade do orixá. Então, dentro do islamismo, por exemplo, ele não pode chamar Deus de pai, que Deus não tem filho. E a Bíblia nos chama de quê? Filhinhos, não é nem filhos, hein? Você chama seu filho de filhinho? Filhinho, vem aqui. Mesmo Israel sendo grande desse jeito, eu chamei ele de filhinho. Filho. Então, o nosso Deus, Ele é Pai. Ele é misericordioso, Ele é clemente, Ele é longânimo. Ai, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados. Teria alguém vivo aqui hoje? Com toda certeza não. Com toda certeza não. Então, o problema de nós dizermos não para Deus, sabe qual é? É arcarmos com as consequências desse não. Você pode dizer não para Deus. Alguém é obrigado a vir na igreja? Não, ninguém é obrigado a vir na igreja. Quer ficar aí o resto do ano, o resto da tua vida na tua casa, por exemplo? Pode ficar. Agora, vai arcar com as consequências. Por quê? Qual é a vontade de Deus? Que não deixemos de nos congregar. Essa é a vontade de Deus, o escritor aos Hebreus fala isso. A vontade de Deus é que a gente esteja unidos aqui. Essa é a vontade de Deus. Então, dentro desses propósitos todos, qual é a vontade de Deus para a vida da igreja? É o ide de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, toda criatura significa o quê? São Miguel, São Paulo, Brasil e o mundo. Esta é a vontade de Deus. Mas você tem mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo. Desses 7 bilhões, mais de 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. E meus irmãos, nesses mais de quase 30 países agora que eu estive, alguns, você não encontra como a gente encontra aqui uma igreja em cada esquina. Você roda e não vê uma igreja, como é o caso da Turquia, por exemplo. Istambul, que não é a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul é mais importante do que Ankara, é mais conhecida. Então,
você roda e não encontra uma igreja evangélica. Uma igreja cristã, não encontra. Mas mesquita, cada esquina tem uma. Porque 98% da população, por exemplo, da Turquia, são muçulmanos. E aí eu te pergunto, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas quem quer ir para a Turquia? Ah, pastor, eu queria fazer missão em Londres. Ah, pastor, eu queria fazer missão na Flórida. Eu queria fazer missão em Los Angeles, lá na calçada da fama. Eu queria ficar lá o dia inteiro evangelizando. É maravilhoso, né? Mas pensa que na calçada da fama, por exemplo, pelo menos 98% ouviram falar de Jesus. Mas você tem 98% de gente aí que nunca ouviu falar de Jesus. Onde é mais necessário? Aonde é mais necessário? No lugar que as pessoas já ouviram, que não querem saber de Jesus, que abandonaram o Evangelho, ou no lugar que nunca ouviram falar do Evangelho? Então nós temos que pensar nas prioridades de Deus, e uma das prioridades de Deus é que o mundo inteiro seja alcançado pelo Evangelho. E discordando do que diz muita gente por aí, o Evangelho não tem que ser pregado em todo mundo para Jesus voltar. Se for assim, vai demorar muito para ele voltar. Então, quando diz o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Aí é o Evangelho do Reino messiânico. Então, este Evangelho do Reino vai ser pregado no período da grande tribulação, e aí vai vir o fim. Porque depois do milênio, o que acontece depois do milênio? Depois da grande tribulação, nós sabemos que temos o quê? 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. Então tudo isso, meus irmãos, o que a gente está vendo aqui? Que muitas vezes você pode dizer não para Deus com as suas atitudes. Ainda que você diga, pastor, mas eu nem respondi para Deus. Suas atitudes é uma resposta. O não responder para Deus, muitas vezes já é uma resposta. E o pecado, muitas vezes, não é você não ir. O pecado, muitas vezes, é você se omitir. Não, eu não disse que eu vou, mas eu também não disse que eu não vou. Eu prefiro não opinar sobre isso. É omissão. E aí, meus irmãos, então as nossas atitudes, elas demonstram o que de fato está no nosso coração. Missões está no teu coração? Missões está no teu coração? Eu conheço igrejas que têm mais de 1000 membros. Não tem um missionário. Eu conheço igrejas que têm 100 membros e tem 10 missionários no campo. Sabiam disso? Eu conheço igrejas que têm 500 membros, mas ela tem 120 missionários. A igreja sustenta 120 pessoas no campo missionário. E é interessante, meus irmãos, você acha que a maioria das pessoas que estão no campo missionário são homens ou mulheres? Quem quer responder? Homens ou mulheres? Por que mulheres? Porque na igreja tem mais mulher? Também, mas não é isso. Porque mulher é mais sensível à voz de Deus, sabia disso? Mulher é mais sensível à voz de Deus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles constataram isso, com base no perfil psicológico, e eles estabeleceram essa proporção, de que a mulher, ela é mais dada a fazer a vontade de Deus do que o homem. Por isso que a igreja tem mais mulher. Não é que no mundo tem mais mulher, não. Tá? Ainda que tenham muitas mulheres, mas em proporção, o número de pessoas dentro de uma igreja,
em relação à mulher é muito maior do que em relação ao homem, porque o homem é mais duro ao evangelho, a mulher é mais sensível. Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres? Vamos aplaudir as mulheres? Glória a Deus, mulher de Deus, continuem sendo sensíveis à voz de Deus. Então, o profeta Jonas, ele recebe uma ordem de Deus. Uma palavra de Deus foi dada diretamente ao profeta Jonas. Ele deveria ir na cidade de Nínive, ele deveria ir pregar nessa cidade. E Jonas ia lá dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que... É isso que ele deveria dizer lá na cidade de Nínive? Não. Deus disse: Jonas, vai lá e prega contra a maldade desse povo. Prega que se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. Olha que situação, meus irmãos. Que situação Jonas está vivendo. Então Jonas tinha que dizer para eles: olha, seus ninivitas, a maldade de vocês é tão grande, tão grande, tão grande, chegou no céu. Não está só em Nínive, a maldade de vocês chegou no céu. É grande a maldade de vocês. Vocês são terríveis. E se vocês não se arrependerem de verdade, a destruição é inevitável sobre a vida de vocês. Então o profeta Jonas está com essa tarefa aqui. E aí Jonas faz o caminho oposto, meus irmãos. Jonas recebe a ordem de Deus, mas ele toma o navio para Tarsis. A cidade de Tarsis fica na Espanha. E é o que Jonas faz, fugindo de uma determinação estabelecida pelo próprio Deus. E é interessante, meus irmãos, que o Espírito Santo faz questão de usar a palavra fugir. Fugir. Alguém pode fugir da presença de Deus? Não. Tem muita gente que acha que pode fugir da presença de Deus, mas não tem como. Você pode fugir do teu pai, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, pode fugir de um monte de gente. Mas da presença de Deus, o salmista disse: ainda que eu fizesse minha cama onde? Alguém lembra? Ainda que eu fizesse a minha cama no inferno, Deus está lá. Pastor, Deus está no inferno? Não, ele não está no inferno, mas os olhos dele estão no inferno. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como. Por isso, um dos atributos de Deus que ninguém tem, o diabo não tem, os demônios não têm, nenhum homem tem, é onisciência. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que está indo agora no teu coração, Ele sabe o que você está pensando. Eu não sei. Eu posso olhar aqui e ver um monte de interrogações, né? Mas Deus já tem a resposta para tudo isso. Deus sabe o que vai no coração de cada um. Então o Espírito Santo, ele é aqui enfático quando ele diz que Jonas fugiu. E o livro de Jonas aparece várias vezes a palavra fugir. É um livro curto. Eu recomendo a você que leia para você entender melhor essa situação. Então, se Deus fez questão de registrar aí a fuga de Jonas, tem algum propósito. Deus quer revelar alguma coisa para mim, Deus quer revelar alguma coisa para você. Por quê? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não realiza nada sem propósito. Ah, para que Deus está fazendo isso? Nós podemos não entender. Mas a Bíblia diz que Deus tem um propósito. O nosso Deus não é um Deus sem propósito. Então, Deus não faz nada sem propósito. Na verdade, o profeta Jonas, ele tornou-se um fugitivo em relação a Deus. E aí, meus irmãos, vamos ver o exemplo que Jonas nos dá nesta noite. E aí eu pergunto para você, você é uma pessoa que está fugindo de Deus? Pastor, eu estou aqui na igreja.
É possível que alguém esteja na igreja fugindo de Deus? O que vocês acham? É possível? É. Mas pastor, se ele estivesse fugindo de Deus, ele não estava na igreja. É ilusão. Esta não é a realidade de muita gente. Tem um monte de gente na igreja, mas está fugindo de Deus. Está fugindo do propósito de Deus. Está fugindo daquilo que Deus quer para você. Presta atenção. Ele fugiu, meus irmãos. E você não pode fugir. Ouça o que eu estou dizendo. Então, Deus esperava que Jonas desse uma resposta para ele. E aí, Jonas? Vai lá, fala para os ninivitas que se eles não se arrependerem, a maldade deles é grande, chegou até mim, se eles não se arrependerem eu vou destruir todos. Deus disse isso para ele. Foi direto, objetivo, claro. E o Jonas fez o quê? Disse sim, tá bom Deus, eu vou. Não. Disse não, não Deus, eu não vou. Não. A Bíblia não diz que Jonas disse sim para Deus, e a Bíblia não diz que Jonas disse não para Deus. Mas pela atitude de Jonas, ele estava dizendo o quê? Não. Porque Deus mandou ele ir para Tarsis, foi isso ou não? Não. Deus mandou ele ir para Nínive, e ele tomou um navio que ia para uma situação oposta, um lugar oposto. Então Jonas, ele apesar de ter ficado em silêncio, apesar de ter fugido, ele simplesmente se omitiu. E veja aqui, porque às vezes ações de Deus em nossas vidas exigem uma resposta. Você pensa que não. Você pensa que Deus não espera de você uma resposta, mas Ele espera. Ou sim, ou não, ou espere, ou amanhã, ou depois. Deus quer uma resposta. Se Jonas falasse assim, Senhor, eu estou com medo de ir lá para Nínive, eles matam os profetas. O que Deus faria? Tá bom, Jonas, então você não vai. Será que Deus faria isso? Acho que não. Eu acho que Deus diria, Jonas, pode ir, eu estou com você, cara. Pode, eu estou mandando você ir, pode ir, fica tranquilo. Irmãos, um cristão não tem que ter medo de fazer a vontade de Deus. Um cristão tem que ter medo de não fazer a vontade de Deus. Mas tem crente, se Deus mandar ele pregar na favela, ele diz o quê? Está cheio de traficante. Se Deus mandar ele lá na Cracolândia pregar lá, não, ali é muito perigoso, os caras matam policial lá dentro. Se Deus mandar, vá, aonde Ele mandar, vá, cumpra a vontade de Deus, por mais absurda que ela seja. Deus vai ser com você, Ele vai estar com você. E se você morrer dentro desse propósito, pode ter certeza, esta foi a vontade de Deus. E a melhor coisa que tem é você morrer dentro da vontade de Deus. Agora, a pior coisa que tem é você morrer fora da vontade de Deus. Tem coisa pior do que isso? Não tem. Eu oro muito a Deus. Se eu tiver que morrer um dia, que eu esteja pregando a palavra de Deus. Duro é um indivíduo morrer num cabaré, no inferninho da vida. Isso é duro, já pensou? Que Deus nos livre disso. Que acima de tudo a gente cumpra com os propósitos de Deus. Então se Jonas dissesse, Senhor, eu não vou, os caras são terríveis, eu estou com medo. Deus iria encorajá-lo. Com toda certeza. E o que Deus reprovou foi a atitude de Jonas. Ele deveria ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele disse, Deus, eu não vou, eles são terríveis, eu vou para outro lugar, não quero nem saber daqueles caras, daquela turma lá. Não, ele não deu essa resposta para Deus. Então, na obra de Deus, meus irmãos, é melhor a gente errar
por tentar fazer o certo, né? Eu fico pensando nisso, do que a gente se omitir na obra de Deus. E na igreja de Deus, Deus não quer ver pessoas covardes. Quem se omite nada mais é do que um covarde. Essa omissão é covardia. E os covardes ficarão de fora, diz lá no livro de Apocalipse. Tá? Quem for covarde vai ficar de fora. Então tem muita gente sofrendo hoje. Por quê? Porque carrega consigo um estigma de fugitivo. Olha aquele cara lá fugindo da presença de Deus. Por isso que a gente vê algumas pessoas que elas nunca são nada na vida, que elas não cooperam com a obra de Deus, que elas não fazem nada para Deus. Sabe por quê? Não quer compromisso, está sempre fugindo da presença de Deus, sempre fugindo da vontade de Deus, sempre fugindo dos planos de Deus. E aí ele tem medo de dizer não para Deus. Mas eu quero que você saiba que Deus entende o seu não, mas assuma a sua responsabilidade. E aí a gente viu que um homem tinha lá os talentos, e ele deu os talentos, e o que as pessoas fizeram? Granjearam. Alguns enterraram os talentos. O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? Está granjeando? Está granjeando. Mateus 25, 19, vamos ler? Mateus 25, 19. Um homem recebeu um talento. E esse homem fez o que com o talento que ele tinha? Enterrou o talento. Ele enterrou e ele não recebeu por isso. Você guardar o que você tem e não granjear no reino de Deus, você não vai receber nada. Vamos lá, Mateus 25, 19. Sabe qual foi o maior erro desse homem aí? Eu tenho um talento aqui, eu vou guardar. Isso é omissão. Ele não deveria guardar o talento. Ele deveria produzir frutos com aquele talento. Ele não produziu. E tem muitas vidas que são improdutivas no reino de Deus. Tem muita gente no reino de Deus que não está multiplicando, não está fazendo nada. Isso é terrível. Vamos lá, Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, fez o quê? Um acerto de contas com eles. Deus vai chegar para você e vai perguntar: e aí? E aí, Israel? O que você fez com o talento que eu te dei? E aí, Vitão? O que você fez com o talento que eu te dei? E aí, Juliana? O que você fez com o talento que eu te dei? E aí, Ruth? O que você fez com o talento que eu te dei? Deus vai perguntar. O que você vai responder para ele? Senhor, eu sei que o Senhor é um homem muito rude. Eu sei que o Senhor é um homem muito cuidadoso. Eu peguei o talento e enterrei. Vai prestar conta. Não é para enterrar os talentos. Você tem que semear no reino de Deus. Você tem que produzir frutos para a glória de Deus. Então você pode estar atrasando o plano de Deus na tua vida. Presta atenção nisso. Você pode estar até atrasando o trabalhar de Deus na tua vida, com essa ideia de querer enterrar o talento que Ele te deu. Se Ele te deu um talento, é para você usar para a glória de Deus. E o que Deus espera de um profeta de Deus? Até os pentecostais têm um jargão, né? E aí, profeta? É tão comum, né? E aí, profeta de Deus? Você vai no Nordeste, né? Todo mundo chama de profeta. E aí, profeta de Deus? Então, um profeta de Deus, o que Deus espera dele? Que ele se omita? Não. Deus espera que ele
tome uma atitude. Deus espera de mim, Deus espera de você. O que? Uma atitude. Então, no mínimo, Deus espera que um profeta dele tenha comunhão com ele. E ter comunhão com Deus é ser sensível à voz de Deus. Caramba, quem está falando é o próprio Deus, eu não posso me omitir. Eu não posso deixar de fazer a vontade dele, não posso. E é interessante aqui que a gente vê que este era o caso do profeta Jonas. Então, quando uma pessoa não tem devoção a outra, ele acaba fugindo, ele acaba enterrando os talentos, ele acaba não fazendo o que deveria fazer, meus irmãos. E é interessante, você vê neste livro, Jonas orando para saber se era da vontade de Deus dele ir para Nínive ou não. Eu acho que Deus falou comigo, Deus falou diretamente com ele, né? Deus falou diretamente com ele. Mas digamos, será que isso não foi o diabo falando para mim? Vou perguntar de novo para Deus, foi isso que Jonas fez? Como Gideão, eu vou colocar aqui um algodãozinho? Foi assim? Não. Também não. Então isso mostra que Jonas, um profeta de Deus que não tem devoção a Deus, que a intimidade de Jonas com Deus não está muito boa, meus irmãos. Porque se Jonas fosse sensível à voz de Deus, não iria pegar um navio para Tarsis, ele ia direto para Nínive. Não, se Deus mandou, quem sou eu para questionar? Se esta é a voz de Deus mesmo, eu tenho mais é que cumprir, né? Você lembra de Jonas orando aí nesse livro? Lembram dele orando? Quantas vezes ele ora nesse livro? Se você for ver, eu me lembro que ele ora no ventre do grande peixe, né? Agora o bicho está pegando, agora é hora de eu clamar a Deus. Outra vez que Jonas ora, uma é essa. Depois, ele está descansando lá embaixo de uma boboreira, né? Deus manda um sol lá, lascado. A boboreira morre e Jonas ora a Deus. Olha a situação do profeta. Esse é o profeta de Deus, esse é o homem de Deus. Veja só, meus irmãos, ele está revoltado com Deus, ele ora, porque como é que Deus vai poupar esse povo rebelde, esse povo cruel, esse povo que não merece a misericórdia de Deus? Presta atenção no que eu vou dizer. Jonas tinha perdido a sintonia com Deus. E dura coisa é você ouvir alguém cantando desafinado, né? Tem coisa ruim, porque eu vi uma pessoa cantando desafinado, aí diz assim, não está na sintonia, né? Está fora de sintonia. Era o caso de Jonas aqui. E veja o que aconteceu. Jonas pega um navio, paga o navio, vai para Tarsis, na Espanha, e acontece o quê? Jonas estava onde? No porão do navio, fazendo o quê? Tranquilamente dormindo, e vem o quê? Uma tempestade. Você quer que venha uma tempestade sobre sua vida, para você fazer a vontade de Deus? Quem quer? Levanta a mão aí, pastor, eu quero uma tempestade terrível. E a tempestade sobre a tua vida não vai ser ruim só para você. Está entendendo ou não? A tempestade na tua vida vai ser ruim para você e para todos que estiverem perto de você. Olha aí. Já parou para pensar nisso? Que você não só vai prejudicar a tua vida, mas vai prejudicar a vida de outros? E o mais interessante é que Jonas está lá no porão do navio, dormindo. Se tivesse celular, ele estava no WhatsApp, né? No Instagram, no Facebook. Jonas estava fazendo uma selfie lá. Caramba, olha aí o mar como está revoltoso, né? E os caras lá, os marinheiros, fizeram o quê, meus irmãos? Estavam fazendo selfie? Estavam no WhatsApp? Os marinheiros ficaram desesperados. E esses marinheiros eram cristãos? Eram crentes? Eram
tementes a Deus, eram pagãos. Eles adoravam outros deuses. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a clamar ao seu Deus. Caramba, será que o nosso Deus está nos castigando? Tempestade aqui, vamos clamar o nosso Deus. E cada um começou a clamar o seu Deus. E Jonas dobrou o seu joelho lá no porão do navio, clamando ao seu Deus. Foi assim, né? Olha só, meus irmãos, que situação que a gente encontra. Jonas não sentiu o menor remorso em saber que ele estava causando todo aquele turbilhão na vida daqueles homens. Tem coisa pior do que você ir para o inferno? Sabe o que é pior do que você ir para o inferno? Você levar outros com você. Sabe o que é melhor do que você ir para o céu? Levar outros com você. E você só vai poder fazer isso quando você estiver em sintonia com Deus. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Então é muito difícil. Quando o relacionamento não está bem num casal, vocês começam a conversar? É assim, não? Quando o relacionamento não está bem num casal, a melhor coisa é ficar o quê? Calado, né? Quem sou eu para falar agora? Está uma fera comigo, Deus me livre, vou ficar quietinho aqui. Tempo certo a gente fala, né? Imaginem o relacionamento com Deus. Esta era a situação que Jonas estava vivendo. O seu relacionamento com Deus não estava nada bem, meus irmãos. A situação aqui não estava tranquila. Mas Jonas não tem consciência. E dura coisa é quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem consciência, que está fora da vontade de Deus, que não está fazendo a vontade de Deus, que está prejudicando não só a vida dele, mas de outros. E agora a gente vê Jonas no navio, dormindo. O navio afundando e Jonas estava dormindo. Aí Jonas acorda lá, desesperado. É assim, não? Achou que não estava acontecendo nada, fingindo que nada estava acontecendo. Meus irmãos, um coração ressentido, um coração amargurado, um coração, meus irmãos, sem expressão de júbilo, sem expressão de agradecimento, um coração ingrato, um coração cruel, um coração que não adora a Deus, é sinal de uma pessoa que está fora da vontade de Deus, está fugindo de Deus. Esse é o maior sinal. A ingratidão é o maior sinal de alguém que está fugindo de Deus. Alguém que só fica questionando a Deus, é atitude de ingratidão. Não vê tudo que Deus já fez por você. Não vê o que Deus está fazendo só de você estar com vida, meus irmãos. Quantas pessoas já morreram de Covid? Quase 700 mil só no Brasil? Alguém lembra aí? A Rede Globo está dando toda hora, né? Cada jornalismo está dando o número de mortos. Quase 700 mil ou 600 mil pessoas. Quase 600 mil agora. Né? Mais ou menos isso? Acho que é. Você está aqui, dá glória a Deus, você não está nessa estatística. Você não está nessa estatística. Quem ainda não pegou o Covid aqui? Levanta a mão, quem não pegou? Olha aí, está vendo quanta gente? Nós já pegamos. Os demais já passou por isso, é terrível. Mas eu estou vivo aqui. Você está vivo. E você de repente nem sabe que pegou. Olha que maravilha, né? Pastor, eu nem sei se eu peguei. Glória a Deus, meu irmão, dá glória a Deus. Deus é fiel. Você está vivo. Você comeu franguinho assado hoje, glória a Deus. Você veio aqui na igreja hoje, glória a Deus. Não foi para o UPA. Você não foi para o UPA, você veio para a igreja, dá glória a Deus.
É a fidelidade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus. Jonas perdeu aquele sentimento de espiritualidade que havia entre ele e Deus. No ventre do grande peixe, aí Jonas fica desesperado. Caramba, foi engolido por uma baleia, né? Um tubarão, sei lá quem. Foi engolido por um grande peixe. E agora? Minha casa caiu. Mas peraí, existe um Deus. Eu sou profeta de Deus, vou clamar a esse Deus. Você vai esperar ser engolido por um grande peixe para clamar por Deus na tua vida? Para voltar à tua comunhão com Deus, você vai esperar ser engolido por um grande peixe? Imagina Jonas dentro daquele grande peixe. Os gases ali, né? Os sucos gástricos daquele grande peixe. Já imaginou? No ventre do grande peixe. Um peixe que, pelo tamanho, devia comer de tudo, né? Imaginem a situação de Jonas ali. Quase sendo enforcado por algas marinhas. Eu fico imaginando a cena. A gente pode viajar nisso aí, né? Pode pensar tanta coisa a respeito do profeta Jonas. Mas o bicho pegou e agora Jonas clama a Deus. Agora Jonas pede a Deus socorro, né? Bom, Jonas capítulo 1, verso 5. Vamos ler? Quem pode ler? Os marinheiros lançaram as cargas. Vamos tentar salvar a nossa vida aqui. E Jonas ajudou eles a jogarem as cargas fora? Não. Gente, eu acho que eu sei o que está acontecendo, hein? Disse isso para eles? Também não. Jonas, em outras palavras, sabe o que ele está fazendo aqui? Empurrando com a barriga, meus irmãos. Esta é a atitude de Jonas aí no verso de número 5. Deus está falando conosco, mas a gente finge que Deus não está falando comigo. Essa é a nossa atitude. A gente finge que não é com a gente. E Deus estava falando com Jonas. E os caras estavam fazendo de tudo para salvar a sua vida, mas Jonas estava tranquilo. Não foi isso que aconteceu? Jonas está totalmente indiferente. Deus estava agindo, mas Jonas estava indiferente. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode achar que não vai prestar conta das suas atitudes, mas você vai prestar conta. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Se Deus está me mandando ir para Nínive, eu não posso ir para Tarsis. Se Deus está mandando eu me entregar para Ele, se Deus está mandando eu realizar missões, se Deus está mandando eu me envolver mais com a obra de Deus, eu não posso achar que não é comigo. Normalmente é isso que acontece, né? As pessoas saem do culto, caramba, fulano deveria estar na igreja hoje, Deus falou tanto com ele. Não, é com você que Deus está falando. Você que veio aqui, é com você, não é com fulano, ciclano e beltrano. Fulano precisava tanto ouvir essa palavra hoje, né? É você que precisa ouvir isso. É você que tem que ouvir a voz de Deus, não ser indiferente. A voz de Deus é você, não é fulano, não é ciclano, não é o beltrano, não. Mas sabe qual é o problema? É que nós colocamos os nossos interesses acima de tudo. Eu tenho que ver meu lado. Eu tenho que ver meu lado. E quando a gente tem que ver o nosso lado, a obra de Deus não vai para frente. Quando a gente tem que ver o nosso lado, nós ficamos indiferentes à voz de Deus. Quando a gente vê o nosso lado, que se dane o resto.
Não importa se tem mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram do Evangelho, não importa. Você fica indiferente. Eu até tinha esses dados de quantas pessoas morrem por dia sem ouvir falar de Jesus. De quantas pessoas morrem por hora sem ouvir falar de Jesus. Aí eu pergunto, se elas não ouviram falar de Jesus, vão para onde? Ah, pastor, eu acredito que elas vão ser salvas. Pela ignorância? Se alguém for ser salvo pela ignorância, gente, não vão mandar missionário para lugar nenhum. É melhor os índios não saberem que tem o Evangelho. É melhor o esquimó, é melhor o ribeirinho, e quem quer que seja, nem saber que existe Bíblia, nem saber que existe Evangelho. Por quê? Porque ele pode rejeitar e aí ele vai para o inferno. Mas se ele não souber, ele vai ser salvo. Alguém é salvo pela ignorância? Não. A Bíblia diz que todos são indesculpáveis diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se revela a todos. Que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, como eles poderão ser salvos se você não quer pregar o Evangelho? Não quer pregar o Evangelho para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu vizinho? Não quer pregar o Evangelho para o teu amigo do trabalho? Como eles ouvirão se você não fizer isso? Ah, Deus manda outra pessoa, eu não. Fala para o teu irmão aí, não seja um Jonas. Não seja um Jonas. Não fuja do propósito de Deus para a tua vida. Não coloque os teus interesses em primeiro lugar. Alguém sabe qual foi o interesse que Jonas colocou em primeiro lugar? Que interesse que ele colocou em primeiro lugar aqui? Vamos lá? Quem sabe? Qual foi o interesse que Jonas colocou em primeiro lugar? Da vida dele. Meu amigo, eu quero mais é salvar minha vida. Eu salvando minha vida, está tudo bem. Não é isso que acontece na igreja? Eu já estou salvo, tudo bem. Problema deles. Está vendo? Está entendendo o que é o Evangelho? Está entendendo o que Deus está querendo de mim e de você? Quando eu falo para as pessoas que eu vou para uma cidade, que lá eles matam cristãos, as pessoas dizem assim, pastor, não vá. Você vai arriscar sua vida, o senhor tem 4 filhos, o senhor tem 2 netos. O senhor está aqui em São Paulo, no Brasil, fica aqui mesmo, não vá. Se ele me mandar para o Afeganistão hoje, eu vou, meus irmãos. A gente não pode ter a nossa vida como preciosa. A nossa vida só tem valor se ela estiver nas mãos de Deus. E se estiver na mão de Deus, no Afeganistão, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, em qualquer lugar do mundo, vai ser uma bênção. Não se esqueça nunca disso. Deus vai usar você poderosamente. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu não estou indo para o México sem propósito. Eu não estou indo, e missões não é você fazer turismo. Já aconteceu de eu ficar em hotel 5 estrelas, que no fundo do hotel é a praia, e eu ficar 3 dias hospedado nesse hotel, não desfrutar de sauna, não desfrutar de piscina aquecida, de academia, não desfrutar da praia, já aconteceu. Pastor, o senhor não aproveitou? Não fui para aproveitar, fui para pregar o Evangelho. Então eu estou indo com propósito. Às vezes Deus nos dá graça, às vezes Deus até nos dá uma ofertinha ali, cara, aproveita aí, e é fiel, né? Eu fui já pregar em alguns lugares e fui grandemente abençoado por Deus. Por exemplo, agora eu vou para o México e eu tenho um sonho. Eu quero conhecer a civilização maia, Inca. E a cidade que eu vou
tem ruínas dessas civilizações. Você acha que eu não vou conhecer? Claro que eu vou conhecer. Isso é um bônus que Deus vai me dar. Eu fazendo história, sendo um futuro historiador, tendo o privilégio de conhecer esses lugares. Por exemplo, fui para Guiné-Bissau. Deus me deu a oportunidade de estar ministrando num lugar muito pobre. Mas eu tive a oportunidade de conhecer um porto chamado Carchel, onde a maioria dos escravos que vieram para o Maranhão saíam deste porto. Os chamados navios negreiros saíam do porto de Carchel. Aí quando você pensa num porto, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê de um porto. Tem lá umas madeiras, os navios, as pessoas, só isso, não tem nada. Uns barquinhos, não é nem navio, né? Uns barquinhos. E os navios, por exemplo, que trouxeram esses escravos, eles eram colocados como, nem como sardinha é mais folgada na lata, onde eles faziam suas necessidades ali, um em cima do outro. Onde morriam, sabe o que acontecia com eles? Eram jogados no mar. E muitos escravos morriam assim. Então veja, uma coisa é você contar do que você leu, outra coisa é você ver. É outra história. Então Deus nos dá essas oportunidades. Meu interesse número 1 é esse? Claro que não. E quando eu vou para qualquer lugar, eu digo assim, gente, eu não quero ficar parado. Eu quero falar do evangelho de manhã, à tarde, à noite. Eu quero ir para a televisão, eu quero ir para o rádio. Onde eu puder alcançar mais pessoas, é onde eu quero estar. E Deus me honra. Eu contei da primeira vez que eu fui para Guiné-Bissau. Deus me levou para um programa de televisão. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o programa de televisão. Eu disse, eu sou futuro historiador, sou jornalista, e comecei a falar. Sou pesquisador. E eu queria falar sobre religiões aqui no programa de vocês. Que programa vocês têm de entrevista? Meio-dia a gente tem um programa de entrevista aí, e agendamos. E no dia que agendaram, eu e um professor da universidade íamos falar naquele dia. Naquele dia o professor da universidade não foi. Eu falei no meu lugar e no lugar dele. 1 hora para todo o país falando de Jesus. Olha, num lugar onde 50% da população muçulmana. Quem faz isso? Sou eu? Não, é Deus. Então eu tenho planos, né? O homem faz planos, mas quem é que concretiza? É Deus. E a melhor coisa que tem para mim e para você e para todos nós é estarmos dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, não colocando os nossos interesses. Eu vou falar aqui, eu já briguei com muitos pregadores aí, famosos até. Sabe por quê? Que eu nunca cobrei e nunca vou cobrar 1 centavo para pregar o evangelho. Eu tenho amigos que dizem assim, por isso que você está nessa dificuldade. Graças a Deus eu estou vivendo bem. Eu não tenho uma Lamborghini, não tenho casa em Miami, mas Deus tem suprido minhas necessidades. Deus tem suprido além do que eu mereço. Que é isso? Minha capacidade? Não. É a fidelidade de Deus. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Eu sou uma testemunha viva disso, meus irmãos, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, de como Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. Jonas, capítulo 4, verso 3. Olha o que acontece aqui agora. Jonas prefere o quê, meus irmãos? Capítulo 4, verso 3. Pode ler? Jonas agora quer o quê? Morrer. Ele prefere morrer. Como você entende esse momento na vida de Jonas? Desespero. O que mais? Jonas passou por um momento que eu e você podemos passar, sabia?
de crise existencial. Não tem situação na tua vida, você diz assim, caramba, era melhor nem estar aqui mais. Era melhor Deus me levar. Era melhor Deus tirar a minha vida do que eu estar nessa situação. Olha o que Jonas está fazendo, meus irmãos. Ele está enfrentando aqui uma crise, na minha concepção, uma crise existencial. Era para ele estar assim? Por quê? Por que Jonas entrou nessa crise existencial? Porque os ninivitas se arrependeram. Caramba, esses caras se arrependeram? Não merece. Caramba, eu preguei e eles se arrependeram. É melhor Deus tirar minha vida do que esses caras se arrependerem. Olha nossas atitudes. Nós invertemos os valores. E aí, sabe o que acontece? Agora tem uma baboreira e Deus mata aquela baboreira e Jonas fica irritado com Deus. Fica furioso com Deus. Mas Jonas sabia que Deus iria acabar com aquela nação. Ele fica irritado com isso? Não. O que você está valorizando? O que de fato tem valor para você? Já parou para pensar? Se você também não está com os teus valores invertidos. Quando uma pessoa está numa rota de fuga, ele inverte os valores, meus irmãos. E não é assim com Deus. A pessoa se torna totalmente insensível ao agir de Deus. E a gente perde os referenciais, nós nos esquecemos quem nós somos. Acabamos, infelizmente, perdendo tudo isso. Mas eu quero te dizer nesta noite, que enquanto você está ouvindo essa palavra, Deus não desiste de você. Deus não desiste. Tua mulher pode desistir de você. Teu marido pode desistir de você. Teu pai, teu pastor, quem quer que seja, pode desistir de você. Mas Deus não desiste de você, viu, Ruth? Deus não desiste de você, viu, querida? Deus não desiste de você, Silvana. Deus não desiste de você, Vitão. O pastor pode desistir, mas Deus não. O pastor não deve desistir de você. Deus acredita em você, Vitão. Mesmo você não valendo nada, Deus acredita em você. Eu não valendo nada, Deus acredita em mim. Todo mundo pode não acreditar em nós. Deus acredita em nós. Está entendendo o que é o Evangelho? Está entendendo que o Evangelho vai na contramão de tudo que as pessoas dizem, de tudo que as pessoas sabem, de tudo que as pessoas sentem? Quando Deus tem um propósito numa vida, pode fugir, pode se rebelar, pode querer a morte. Não adianta, meu amado, não adianta, minha amada. O propósito de Deus vai ser concretizado. Mais cedo ou mais tarde, você vai voltar para o propósito de Deus. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Gideão, aconteceu com Jeremias e com tantos outros homens de Deus. Você pode dizer não para Deus. Deus pode estar falando com você hoje. Você fala assim, pastor, eu quero me dedicar a Deus. Ou você pode estar dizendo, não, isso não é comigo. Arque com as consequências. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Você entendeu que Deus quer uma atitude de você hoje? Entendeu isso? Entendeu que você não pode fugir de Deus? Entendeu que dura coisa você querer fugir do propósito de Deus para a tua vida? Entendeu que se você não fizer a vontade de Deus, você não só vai prejudicar você, mas como pode prejudicar outros também? Entendeu isso? Feche seus olhos. Senhor,
Muito obrigado por esta palavra que veio ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Muito obrigado por esta palavra que está falando no coração desta pessoa que está nos assistindo agora. Nós não podemos fugir da tua presença, do teu propósito. Não podemos, com as nossas atitudes, negar o teu chamado para as nossas vidas. Eu sei que nesta noite o Senhor chama pessoas a se comprometerem com a obra missionária. Eu sei que nesta noite o Senhor chama pessoas da omissão por um relacionamento profundo contigo, por um cumprimento do teu propósito na vida dela. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um que veio aqui esta noite. Que ninguém, Senhor, nesta noite diga, não foi comigo. Que ninguém, Senhor, vá para uma outra direção que não seja a tua direção. Olha, Senhor, o íntimo de cada um aqui. Olha o coração de cada um. Olha, Senhor, a mente de cada um. Pai, trabalha na vida de cada um aqui e nos ajuda a cumprirmos o teu propósito. Nós rogamos a tua bênção, Senhor, que o Senhor fale profundamente a cada um, Senhor. Que ninguém tenha dúvida de que o Senhor falou com ele. Que todos saiam daqui dizendo, esta palavra foi comigo. Eu vou mudar minha vida, eu vou tomar uma outra atitude desta que eu estou tendo. Eu vou dizer sim para a tua vontade e não para a minha vontade. Eu vou dizer sim para o teu propósito e não para os meus interesses pessoais. Ajuda-me, Senhor. Eu sou fraco, eu sou débil, eu reconheço a minha pequenez, reconheço a tua soberania. Ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos partir.